Então, gente, boa tarde a todos. Eu queria agradecer a presença do Flávio Curbani, da empresa Ecosoft, né? E ele vai apresentar hoje para a gente o tema do ciclo de palestras Tecnologias e Sistemas de Monitoramento para a Gestão da Qualidade do Ar e das Emissões Atmosféricas do Material Particulado. Foi uma empresa que o Leonardo Veloso apresentou para a ECIP, a gente teve algumas conversas com o Flávio no ano passado, e aí a gente definiu esse tema para ele apresentar para o grupo do Fórum de Meio Ambiente. E aí eu queria agradecer, em nome da ECIP, do Ricardo Sabadia, que é o diretor executivo, a presença e a disponibilidade do Flávio em estar conosco essa hora. E agradecer também ao Veloso por ter apresentado o Flávio, né? E aí eu queria pedir para o Veloso dar uma palavrinha, como representante do Fórum de Meio Ambiente, para dar seguimento no nosso ciclo de palestras. Tá ok, obrigado, Sandrine. Boa tarde aí para todo mundo. Então, eu sou o Veloso, né? Sou coordenador de meio ambiente aqui da CSP. E basicamente, né, pessoal, aqui rapidamente é só fazer uma introduçãozinha, né? Acho que todo mundo aqui do fórum, né, já participa já há um tempo. E é importante, né, que eu creio que o crescimento do CIP passa pelo crescimento individual das empresas, né? Então, se as empresas melhorarem, consequentemente, o CIP também vai melhorar. E na questão ambiental é da mesma forma, né? Então, o grupo tem trabalhado aí bastante com vários avanços aí nos últimos tempos. E um desses avanços passa também por essa atividade de conhecermos, né, novas empresas, novas metodologias, novos equipamentos, novas soluções. E esse tema, né, de qualidade do ar e emissões, eu acho que é de conhecimento de todos, né, da importância, é um tema crítico para o CIP, né, principalmente porque afeta bastante a comunidade. Então, nesse sentido, né, a Ecosoft é uma empresa que vai se apresentar aí via Flávio, mas é uma empresa que eu já conheço há muito tempo, de muita referência aí no Sudeste. Então é bom, né, para a gente conhecer o que tem de novo, o que temos de soluções nesse assunto. E aí, então eu passo a palavra aí logo para quem realmente conhece do assunto e vai poder apresentar para a gente. Eu também peço desculpas que eu já estou com uma outra reunião aqui em paralelo, então talvez eu não possa ficar até o final, mas a Camila que trabalha comigo, né, aqui na CSP, ela está representando aí a CSP também, tá bom? Então obrigado aí, boa palestra para todos. Bom, obrigado, pessoal. Obrigado, Sandrine, pela organização aí. Obrigado, Veloso, pela apresentação. Agradeço a todos pela presença, né, no meio de uma tarde aí de quinta-feira. Agradeço o convite da ECIP para a gente poder falar um pouco. Eu vou projetar a minha tela aqui. Então, pessoal, como o Veloso e a Sandrine já apresentaram, eu sou o Flávio Curbani, eu trabalho na empresa Ecosoft, sou consultor técnico, sou engenheiro de formação, também sou professor da Universidade Federal aqui do Espírito Santo, na área de eu dou aula de meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. Hoje a gente tirou um tema para falar um pouco para vocês sobre tecnologias e sistemas de monitoramento para a gestão da qualidade do ar e das emissões atmosféricas de material particulado. É um pouco de uma das áreas que a Ecosoft trabalha. Eu vou falar um pouquinho da Ecosoft, nem para vocês terem o contexto. A gente tem uma sede aqui em Vitória, Espírito Santo. É a nossa sede, mas nós temos atividades em outros locais do Brasil, principalmente com foco em monitoramento, estudos e projetos. É uma empresa que nasceu aqui no Espírito Santo, tem 26 anos, e hoje a gente atua tanto no Brasil quanto fora também, com parcerias e representações. Então, a Ecosoft nasceu no Espírito Santo, mas atende o Brasil inteiro e também fora do país. A gente tem algumas parcerias com empresas de fora que a gente representa no Brasil e também prestamos serviços em alguns locais desses que estão apontados aí no mapa também. Como eu falei, a gente tem mais de 25 anos de atuação, uma empresa que nasceu com pioneirismo na área de qualidade do ar. Nosso foco principal é a atmosfera. Tem uma equipe de especialistas, eu estou aqui já vai fazer 26 anos. Tivemos aí vários projetos realizados. Eu tive a oportunidade de conhecer o Veloso em outra empresa onde ele trabalhava antes. E a gente trabalha com soluções abrangentes com vários ramos, todos focados com a qualidade do ar. Então, a gente tem equipamentos de monitoramento, que é um dos pontos que a gente vai falar hoje, tecnologias de monitoramento. Uma tecnologia inovadora, que nós chamamos de RAMP, que está aqui para falar sobre gestão de emissões fugitivas de material particulado, então também é foco da conversa de hoje. Um sistema software para gestão de dados chamado Ambion, vamos falar um pouquinho dele também. Nós também fazemos estudos e projetos
estudos de dispersão atmosférica, inventários, fazemos também a parte de estudos para licenciamento ambiental, mas sempre com foco na qualidade do ar. Monitoramento ambiental, nós também desenvolvemos esse tipo de trabalho, por exemplo, empresas que têm uma rede de monitoramento e precisam de manutenção, calibração, tratamento dos dados, análise, a gente também trabalha com isso. Monitoramento de emissões, principalmente com a parte de emissões fugitivas, de material particulado, gases, por exemplo, compostos orgânicos também. Para conduzir isso tudo e manter funcionando, a gente tem uma equipe de assistência técnica, que também presta serviço de assistência técnica para os nossos clientes, e ainda uma área de projetos especiais, que trabalha com a parte de pesquisa e desenvolvimento, para soluções que eventualmente ainda não estejam prontas e precisam ser desenvolvidas. Muito do que a gente fala com foco em inovação, porque muitas das soluções que hoje a gente tem como produtos nasceram de necessidades que foram reportadas por clientes, por indústrias que tinham problemas, e a gente, em conjunto, buscou essa solução, e eventualmente algumas dessas soluções depois se tornaram para a gente produtos inovadores. Princípios da empresa. Somos movidos pela inovação, realizamos atividade com responsabilidade, porque a gente está tratando de alguma coisa que é bastante importante, que é meio ambiente, então a gente tem que ser responsável com isso. Trabalha com isenção técnica. Por que a isenção técnica é a palavra-chave? Trabalhar com meio ambiente implica que a gente tem serviço junto com a indústria, a gente trabalha, inclusive, prestando alguns serviços junto com as agências ambientais, os órgãos de meio ambiente. Por exemplo, aqui em Vitória, a gente opera a rede de monitoramento há 20 anos. E a única forma que a gente enxerga para trabalhar dessa forma é sendo isento. Então, a resposta é sempre a mesma, sempre fundamentada com a qualidade e imparcialidade. Sobre sistemas de monitoramento, o que a gente pode falar? A gente trabalha fundamentalmente com qualidade do ar, condições meteorológicas e emissões atmosféricas. Isso faz parte desse rol de equipamentos que a EcoSoft também representa. A gente vende equipamentos das marcas como FPI, Met1, tá? E especificamente para a qualidade do ar, a gente tem os analisadores de qualidade do ar automáticos. Nós representamos equipamentos da linha da Met1, por exemplo, aqui um monitor de material particulado, que é a referência mundial, que é o BAN 1020. Nós vamos falar um pouquinho como ele funciona. O EBAN Plus, que na verdade também é um monitor BAN, mas ele tem uma característica diferente, que ele é totalmente portátil, pode ser instalado direto em campo, sem precisar da estação. E também representamos equipamentos da área de monitoragem de gases, os gases que são regulamentados, como SO2, NOx, CO, ozônio, e algumas análises avançadas, como análise para carbono, análise para constituição de metais no material particulado. Quando eu falo em monitoramento, é importante a gente entender que tem um tipo de estação de monitoramento automático, que são essas estações que nós chamamos de referência. São estações colocadas num container, aqui tem uma ilustração, na verdade, um exemplo, e dentro dessa estação um verdadeiro laboratório. Você tem vários analisadores que são conectados, ligados via computador, manda dado automático, para que você tenha os dados em todo o tempo, em tempo real, saber qual a concentração de poluentes que tem naquelas regiões, né? Então, aqui é um esquema dessa estação, por exemplo. A gente está vendo uma estação aqui composta por monitores de material particulado, monitores de hidrocarbonetos. Ela tem que ter uma unidade de calibração, um gerador de ar zero, os monitores de gases, as sondas que são instaladas do lado externo, né, para captar esse ar, sensores meteorológicos. Então, isso aqui tudo compõe uma estação de qualidade do ar de referência. E por que a gente chama de estação de referência? Porque a principal referência de literatura sobre esse tipo de monitoramento vem da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, que é a US EPA. E eles divulgam periodicamente essa lista aqui, ó, que é a lista dos métodos que são designados como métodos de referência equivalentes. Eu coloquei aqui um print, na verdade, da tela de 15 de dezembro, que é a última referência. Aqui eles têm a lista de todos os analisadores que são homologados para medir as concentrações de poluentes na atmosfera. Fundamentalmente para aqueles poluentes que são regulamentados, como na resolução CONAMA, tá? A resolução CONAMA que trata de padrões de qualidade do ar. Inclusive os monitores para material particulado. Então, sempre que a gente está se referenciando
a monitores de referência, são monitores que são homologados pela EPA. Importante distinguir isso, porque tem no mercado vários tipos de monitores diferentes que também fazem a leitura de concentrações de material particulado. Porém, esses monitores não necessariamente vão te dar a resposta e aquela capacidade de uso para fins regulatórios, por exemplo, uso para fins de apresentação, até em processos judiciais, se for o caso. Então, nesse caso, você tem que ter dados medidos por equipamento de referência. E isso é citado, por exemplo, no próprio guia técnico da resolução CONAMA, que trata de padrões de qualidade do ar. Então, para que esses dados tenham depois credibilidade, você tem que usar equipamentos de referência. Material particulado. Isso é um conceito, né? Peguei uma definição para a gente falar um pouquinho. A gente sabe no dia a dia que essa poeira, né, é um material particulado, e ele tem uma definição até um pouco mais abrangente que isso. O material particulado atmosférico ele pode ser definido como qualquer substância, exceto a água pura, tá? Que existe como um líquido ou sólido na atmosfera em condições normais, podendo ser microscópico, mas com um tamanho maior que as dimensões moleculares, porque se ele fosse o tamanho da molécula, ele seria gás, né? Então, qualquer coisa que não é uma molécula, mas pode ser muito pequenininho, está suspenso no ar, tanto sólido quanto líquido, é material particulado, tá? E a gente tem uma classificação que é muito falada, né? Se a gente olhar, por exemplo, essa escala aqui, isso aqui é um fio de cabelo, aqui são grãos de areia, e a gente tem aqui uma escala dos grãos de areia perto de 90 micrômetros, né? E aqui um fio de cabelo de 50 e 70. Se eu pego esse fio de cabelo aqui e divido ele em 5 partes, vai me dar essas esferinhas azuis aqui, ó, tem aproximadamente aqui menos que 10 micrômetros. Essa partícula que tem menos de 10 micrômetros em diâmetro de corte aerodinâmico é chamada de PM10 ou MP10. E a partícula menor ainda, por exemplo, se eu pegar uma esferinha dessa azul e dividir em 4 partes, eu tenho o que a gente chama de PM2,5. Então, no Brasil, já começou a ser regulamentado pelo CONAMA o PM2,5 também. São as partículas mais finas ainda. Naturalmente, quanto mais fina a partícula, mais profundo ela consegue penetrar no organismo, né, via inalação. Inclusive, partículas muito finas, na casa das ultrafinas, elas conseguem entrar na área de troca gasosa e cair na corrente sanguínea, causando até efeitos sistêmicos, e não só os efeitos que seriam concentrados no pulmão e nas vias aéreas, né? Então, você tem também casos relacionados à exposição ao material particulado, podendo ter efeitos sistêmicos à medida que ela cai na corrente sanguínea, efeitos principalmente cardiovasculares também. É sabido que a exposição ao material particulado é um agente causador e potencializador de doenças, mas existe, na verdade, algumas regras para isso. Existem os padrões de qualidade do ar, né? Para que a gente possa identificar qual é esse grau de risco de exposição das populações. Mas associado a saber esse grau de risco está também o monitoramento. Aqui é o caso de uma estação de referência típica para monitoramento de material particulado, um pouco mais compacta, e aqui a gente consegue ver, vou até dar um zoom aqui para aproximar um pouquinho, aqui é um analisador beta, está equipando essa estação, e ela tem um outro monitor beta aqui do lado, possivelmente um lê PM10, outro PM2,5, por conta da sonda aqui que faz o fracionamento. Cada um deles específico para ler uma fração. Tá? E como que esse monitor funciona? Vou explicar um pouquinho para a gente entender esse conceito. Os monitores beta são geralmente monitores de referência e constam naquela lista da EPA. Eles usam uma fita, um rolo de fita desse tipo aqui, ó, e essa fita tem um avanço programado, muito comum utilizar esse avanço a cada 1 hora. Então, e aqui eu tenho um leitor com uma fonte de raios beta, carbono 14, de pequena intensidade, não é necessário ter aquela aprovação e controle de proteção radiológica, tá? A CNEM coloca uma dispensa, porque a fonte é bem pequena. E ele faz uma leitura na fita limpa, e depois do ciclo de medição, o ar fica sendo aspirado por essas sondas e passa pela fita filtro e acumula material. Ao final do ciclo, daquele ciclo de medição, ele faz uma nova leitura. Em função dessa atenuação, né, atenuação de raios beta,
consegue detectar, então, a massa de material particulado que ficou aderida. E a partir da relação entre a massa de material particulado e a vazão, que é controlada pelo analisador, você tem, então, a concentração de material particulado naquele tempo. Importante, isso aí é uma resposta que acontece assim que o equipamento fez a leitura, já fica disponibilizado no sistema, é tudo transmitido online. Diferente, por exemplo, e hoje eu nem estou falando aqui sobre o monitor manual, né, que é aquele do High-Vol, que você coloca um filtro, faz um ciclo de medição de 24 horas, tira o filtro, leva para o laboratório, faz a pesagem para então depois ter um reporte. Esse aqui não, esse te dá o dado hora a hora com as concentrações medidas. Aqui é um exemplo de como é a fita, estão vendo? Cada círculo desse aqui, ó, é a marca deixada por um ciclo de medição. Então você vê, até pelo aspecto da fita, você vê que tem horas que foi mais escuro, então teve mais material, tem um círculo mais claro, então teve menos material, menor concentração. Esses equipamentos que eu falei, o BAM, são analisadores específicos de atenuação beta e tem aprovação tanto da EPA quanto do Guia Técnico do Ministério do Meio Ambiente. E eles têm também uma linha que não precisa ficar abrigado em container. Ele pode ser instalado diretamente em campo, que é uma linha do BAM 1022 e o EBAM Plus. São equipamentos que já são autoportantes, podem ser instalados direto em campo. E o princípio de medição é similar. Você tem uma fita, filtro, admissão de amostra e análise. A Ecosoft foi, em 2020, a gente foi vencedor de um processo para fornecer 17 estações em 17 capitais do Brasil. De fato, a gente foi vencedor do processo de licitação, mas o Ministério do Meio Ambiente não executou essa ação devido à questão da pandemia de Covid e questões internas do Ministério. Mas todo o processo está disponível, ele é público, né, para quem queira consultar. Isso para a gente é um motivo de orgulho, porque a gente conseguiu levar uma estratégia de fornecimento que iria trazer informação de qualidade do ar para várias capitais onde hoje não tem monitoramento automático. Também falando sobre monitores de qualidade do ar, nem sempre o monitor que a gente aplica no monitoramento é aquele que tem a referência. Inclusive, a própria EPA ela tem uma linha de trabalho focada em desenvolvimento de sensores de custo mais baixo. Por que isso? Porque uma estação de referência, como a gente falou, ela tem boa qualidade, é uma referência em metrologia, os equipamentos são todos testados e aprovados pela agência, então eles passam por testes exaustivos e bastante até caros para quem submete para isso. Porém, são caros, são estações grandes e nem sempre conseguem acessar algumas áreas de importância. Por isso, a gente também aqui na Ecosoft trabalha com sensores que a gente chama de sensores de qualidade do ar de baixo custo, que são focados em células eletroquímicas para gases, monitores de fotoionização para hidrocarbonetos e, principalmente do que eu estou falando hoje, os analisadores, contadores óticos de partícula a laser. É uma tecnologia ela é mais compacta, permite um equipamento de menor porte, bastante robusto e com qualidade metrológica comparável aos de referência. Porém, não é um monitoramento de referência, por isso nós chamamos de monitoramento complementar. Fundamentalmente, são sensores de custo mais baixo, eles precisam de critérios de qualidade e calibração, critérios também para aprimoramento da estabilidade operacional e metrológica, e podem sofrer interferência de variáveis ambientais. Por que eu estou falando isso? Porque esse tipo de monitoramento complementar, a gente tem que entender que ele tem o seu lugar e tem por que ser feito. Ele só não é um substituto direto do monitoramento de referência. Tá? Nós, inclusive, investimos nisso aqui. Nós temos esse tipo de analisador, chamado analisador EcoPX, e ele tem diferentes versões. Uma das versões, que nós chamamos de EcoPM, ele lê partículas em suspensão, partículas totais em suspensão, MP10, MP2,5, MP1, todas simultaneamente utilizando um contador óptico de partículas. Tem uma versão que é o EcoPS, inclusive da sigla, partículas sedimentáveis,
que é acoplado um sensor adicional. Inclusive, esse sensor adicional é uma inovação a nível mundial. É o primeiro monitor automático e contínuo que lê o fluxo de deposição de partículas sedimentáveis. Aqui ele utiliza uma microbalança de quartos oscilante. Então, à medida que o material é depositado, a alteração da vibração dessa microbalança indica para a gente qual é a massa de material que está sendo depositado. Isso aqui em Vitória é muito famoso, o tal do pó preto, né? A deposição de partículas. A gente está falando aqui de Vitória, né? Então a gente entendeu essa demanda, desenvolveu esse equipamento e ele já está operacional. Além disso, ele tem uma versão também para monitoramento de gases, que nós chamamos de EcoGP. Pode ser configurado para até 4 gases simultâneos, tá? E ele também tem um sistema Datalogger para conexão e aquisição de dados meteorológicos, que é o EcoMT. O nosso EcoPM, ele, embora seja um monitor complementar, a gente faz aqui na Ecosoft um trabalho que é bastante importante para os sistemas terem confiabilidade e credibilidade, que é o monitoramento a partir de sensores calibrados. Então a gente tem uma câmera de calibração, que é essa que vocês estão vendo na foto. Ela permite que a gente faça leitura dos equipamentos, vocês estão vendo aqui na parte superior da câmera, ó, são vários dos EcoPMs, e uma leitura simultânea com um analisador de referência, que é o BAM 1020 da Net1. O que a gente consegue com isso? A gente simula dentro dessa câmara diferentes atmosferas e faz a curva de correlação com regressão linear e tratamento estatístico para identificar qual é o desempenho dos monitores EcoPM em relação ao monitor de referência. E a gente consegue obter curvas com esse tipo de resposta, né, da calibração em laboratório, com bastante fidelidade entre a resposta do equipamento EcoPM e do equipamento do BAM 1020. Isso é fundamental para a garantia de qualidade. A gente não tem esse equipamento não é certificado de referência, mas ele é análogo em termos de metrologia, a gente consegue fazer uma calibração. Esse equipamento passou por um teste cego de proficiência, tá? Lá no Senai, em Santa Catarina, para poder garantir a qualidade. Foi o único equipamento automático que passou pelo teste cego, tá? Foi esse nosso EcoPM. A ideia do conceito dessas estações complementares, aqui é só um conceito, tá, gente? É hipotético isso, não é um dado real. Aqui eu estou mostrando uma ilustração da nossa região aqui da Grande Vitória. E o conceito seria estações de referência, que são esses pontos aqui que estão em vermelho, representando estações com analisadores certificados pelo EPA, mas, como vocês veem, existem algumas áreas que não são cobertas pelas estações vermelhas. E daí, a partir de uma condição, maximizando uma condição custo-benefício, aumenta-se então a densidade dessa rede, utilizando monitores complementares, com custo mais acessível, mas fundamentalmente também garantindo que esses analisadores têm que ser calibrados, tá? Com padrões rastreáveis, porque o que a gente quer, na verdade, é aumentar a quantidade de informação, mas também tem que ser feito com qualidade. Aqui são algumas aplicações do EcoPM, monitoramento urbano, monitoramento em áreas de mineração. Aqui a gente pode ver um deles, é totalmente autônomo, com painel solar, comunicação remota via celular. Aqui uma aplicação, eu posso falar para quem que foi, porque nos permitiram, foi para a Fundação Renova, uma aplicação específica para monitoramento do efeito, por exemplo, de uma via não pavimentada na região do Rio Doce. E aqui existia a necessidade de identificar o impacto da ressuspensão de poeira na via e quanto de poeira chegava lá na porta da casa da família, né? Então a gente tinha um monitor desse na upwind, né, que seria antes da fonte, um depois da fonte, o vento estava soprando para lá, e outro na casa da família. É um tipo de aplicação que é versátil, então a gente não conseguiria aplicar isso com um container, né? Então um equipamento portátil, ele permite um tipo de aplicação muito mais rápida. Importante entender também que esse equipamento aqui, por se tratar de um monitor que utiliza laser, ele dá respostas com médias de 1 minuto
Então, a cada minuto a gente consegue ter uma leitura desse dado. Tá? Geralmente a gente faz ciclos configuráveis de 1 minuto até 1 hora. Tá? Por ser de pequeno consumo, capacidade de comunicação sem fio e também alimentação com painel solar, também tem sido utilizado para monitoramento em unidades de conservação. Aqui também é uma unidade de conservação com equipamento monitorando, porque ele trabalha autônomo. Agora eu queria falar de uma outra aplicação, a gente vai chegar a falar da RAMP agora, sobre a questão das emissões fugitivas de material particulado. E a gente sabe que existe, por exemplo, mineração, pátios. O que são as emissões fugitivas? São aquelas quantidades de poeira que são emitidas pela perturbação mecânica das superfícies expostas ao ar, né? E elas são fugitivas justamente porque não saem numa chaminé, elas não são confinadas, elas acontecem a céu aberto. Então aqui são alguns exemplos, uma área de mineração, aqui também uma área de mineração, mas a gente conhece também isso em vias de tráfego, em pátios de materiais, né, pátios de estocagem, são exemplos clássicos que a gente pode exemplificar, né? E como monitorar as emissões fugitivas? Isso é uma pergunta que nós, aqui na Ecosoft, durante muito tempo pensamos, olha só, as emissões fugitivas são importantes no processo. Quando a gente fala de emissões que acontecem em chaminés, já existe uma certa tecnologia mais antiga, já consolidada, tanto para monitores manuais quanto para monitores contínuos de chaminés. Mas o que a gente faz quando essa emissão está a céu aberto? Nós começamos esse trabalho aqui na Ecosoft com um sistema que adota um perfilador. Vocês estão vendo aqui uma torre em cima de um carro, né? Aqui no topo a gente tem um sensor de direção e velocidade do vento. E a cada nível aqui eu tenho um sensor de material particulado, um monitor daquele padrão, EcoPR. Tá? Qual é a finalidade aqui? É fazer um monitoramento específico para as emissões que acontecem, por exemplo, nesse caso, num pátio de matérias-primas. Isso foi uma primeira saída. Qual é a diferença? Que nesse caso aqui, a gente está falando de uma medição spot. Eu levo um equipamento, vou até em campo, levanto o mastro, faço a medição de uma fonte. Às vezes com duração de 1 hora, 2 horas, uma medição específica. Isso é interessante, porém não nos dá ainda todo o universo de variações que pode acontecer numa fonte que fundamentalmente está exposta ao vento, está exposta à chuva, está exposta a variações das condições operacionais. Ora eu estou empilhando no pátio, ora eu estou recuperando, ora o carro passa na via, ora não tem carro passando. Então a gente pensou ainda numa outra solução, que seria um tipo de sistema para medir isso o tempo todo. E saiu então a ideia do que a gente chama hoje de RAMP, que é a sigla para a Rede Automática de Monitoramento de Emissões Fugitivas de Partículas. Aqui vocês estão vendo uma figura, também está ilustrando o que seria o monitoramento de um pátio de materiais. Então eu tenho o perímetro do pátio aqui nessas linhas em verde, e esses ícones aqui em azul representam para a gente as torres de monitoramento. Aqui eu vou aproximar um pouquinho, e uma torre de monitoramento tem uma configuração desse tipo. É um poste, e eu tenho monitores em diferentes níveis de altura. Tá? Aqui a gente está vendo um poste do lado de uma wind fence. E, fundamentalmente, a RAMP utiliza um método de perfil de exposição. São estações instaladas ao redor das fontes para medir concentrações de material particulado, direção e velocidade do vento. Os dados são gerados com alta frequência, de 1 até 15 minutos, e enviados para um sistema supervisório de emissões difusas. E esse sistema, então, RAMP e SSED, calcula as taxas de emissão de material particulado em tempo real. Esse sistema está na 4ª versão, ele já existe implantado em campo desde 2010. Tá? Em 2018, um dos nossos clientes pediu uma auditoria, uma avaliação por uma terceira parte, e contratou um serviço da COP, lá do FRJ, que fez, então, sob contrato de sigilo, naturalmente, teve acesso a todas as tecnologias, monitores, sensores, software, procedimento de calibração que a Ecosoft desenvolve, e eles, então, avaliaram e deram um selo aí sobre esse sistema implantado nesse complexo industrial.
Como é que funciona a ramp? Aqui um esquemático. A gente tem, então, primeiro, monitoramento de vento, para saber, então, a direção e velocidade do vento. Algumas torres têm sensores, então, com anemômetro para monitoramento de direção e velocidade do vento. E, além disso, a gente monitora a concentração de partículas. Então, eu tenho o vento incidindo no pátio, por exemplo. Nesse caso, eu estou com o vento entrando aqui de sudeste, né? Nesse pátio hipotético. Então, eu tenho aqui, ó, torres que vão receber o ar que chega e torres que recebem o material particulado vindo do pátio. Qual que é o funcionamento da ramp? A gente, então, trabalha com um balanço de massa integrado o tempo todo, independente da condição de vento. Se o vento virar, a gente vai ter sempre torre a montante, jusante, né? Barla-vento, sota-vento, fazendo uma integração do que está acontecendo para, então, identificar qual é a taxa de emissão de material particulado desse pátio. Importante entender que a ramp não é o monitor é a ponta, é o dado de entrada. A ramp ela vai trabalhar integrada com o software que está lá no sistema supervisório. Aqui já são estações instaladas no complexo industrial. Eu estou mostrando isso porque ele é um dado permitido, tá? Foi publicado, inclusive, num congresso em 2019. Essas são torres em escala real. Aqui a gente tem torres com sensores de vento, equipadas com painel solar. É possível também equipar as torres só com energia de rede elétrica. Aqui eu tenho um outro modelo, que é um modelo aplicado mais para áreas extensas. E aqui eu tenho uma tela do sistema mostrando também aquilo que acontece dentro de uma área industrial, por exemplo. Aqui eu estou pegando o dado de uma torre em específico e a gente consegue acompanhar a todo momento, com 15 minutos de frequência de dados, a variação de concentrações. Mas eu não tenho só a variação de concentrações, a gente consegue ver também como que está o vento em tempo real. Também é possível enxergar a distribuição das concentrações de forma que a gente consiga identificar facilmente quais são as áreas prioritárias para o controle. Por exemplo, nessa figura fica muito fácil entender que eu tenho uma mancha aqui, portanto, essa área é uma área que eu tenho maiores concentrações de material particulado. Então, dando um zoom, a gente consegue saber, opa, nessa torre aqui eu estou tendo um aumento de concentração. Isso aqui é interessante, funciona como um norte para que naquela gestão do dia a dia você possa identificar e tomar as suas ações de controle para tentar reduzir isso quando detectado. Importante saber que nem toda emissão de material particulado é visível. Às vezes você tem altas concentrações que não são visíveis a olho nu. Então, câmera não vê, olho nu também não vê, mas o sensor a laser consegue detectar as concentrações. Aqui um exemplo de como que a gente faz o cálculo da taxa e também consegue dar esse dado em tempo real dentro do sistema supervisório. Quando você tem isso já com histórico, você pode determinar limites de atuação, limites de emissão para suas áreas, e a partir daí fazer uma gestão para detecção e melhoria, tratando os controles. Esse aqui é um resultado que a gente apresentou no Congresso. Foi uma série histórica desde o ano de 2011 até 2019, de um complexo industrial que a gente tem aqui em Vitória, né? Com o modelo de regressão linear, demonstrando uma clara redução das emissões. Qual é a grande questão aqui? A redução da emissão foi causada pela ramp? Não especificamente. O complexo, na verdade, a partir do conhecimento gerado pela ramp, conseguiu enxergar melhor as atuações que ele deveria fazer para a redução das emissões. Então, a ramp foi um passo fundamental, mas acessório a isso, de maneira conjunta, várias ações de controle foram efetuadas, né? Mas a todo tempo isso foi comprovado e medido pelo sistema de monitoramento. Então, até para uma justificativa dos investimentos em controle, o sistema de monitoramento foi capaz de trazer informações relevantes. A gente costuma falar que esse sistema ramp ele é baseado em fatos e dados, então você tira da gestão só daquela observação visual e começa a colocar dados e fatos. A informação em tempo real, então você tem resposta rápida.
Ajuda no suporte à decisão. Aonde que eu devo investir? Qual é a minha emissão mais grave? Estou falando de emissão fugitiva, né? Ajuda a avaliar a eficiência de controle. Então, imagina que você implantou um sistema novo de controle e gastou dinheiro com isso. Agora eu quero saber se isso deu resultado. Quando eu tenho monitoramento, eu consigo comprovar com antes e depois. Ajuda a racionalizar o recurso, porque a gente só vai trabalhar o investimento nas ações de controle quando necessário, e, fundamentalmente, a ação de controle é bem mais cara do que o monitoramento. Com isso, você tem um retorno do investimento, aquilo que você investe para melhorar o seu controle a partir do monitoramento vai te reduzir o custo. Ajuda a demonstrar resultados sempre que necessário, e aí para as diversas partes interessadas, né? Ajuda a prevenir as emissões, melhora esse relacionamento com as partes interessadas, porque você tem dados e pode demonstrar. Te mostra proatividade e te auxilia no compliance também. Todo esse sistema ele é integrado e conectado numa rede que nós chamamos de Ambion, que é do aplicativo Ambion. O que esse sistema faz? Ele tem, os dados são gerados, então, nas estações de monitoramento, por exemplo, as da RAMP, estações meteorológicas, estações de qualidade do ar, os dados de monitoramento de chaminé, tudo isso pode ser conectado e integrado por comunicação sem fio, via rede, internet, numa plataforma de dados que funciona na nuvem. Então, é uma plataforma tipo cloud computing, né? Todos esses softwares ficam hospedados na nuvem e, por estarem na nuvem, são disponíveis em diversas plataformas. Computadores, tablets, smartphone, inclusive dentro de telas de sistemas para acompanhamento supervisório dentro da indústria. Eu queria só fazer um parêntese e mostrar aqui um pouquinho. Eu estou com uma tela do Ambion, é uma tela real aqui que está aberta. Vocês estão vendo? Esse eu posso mostrar porque são estações da própria Ecosoft. Então a gente consegue ver, por exemplo, aqui. Não é uma ramp, tá, gente? São só estações de monitoramento do modelo FPS que estão instalados aqui na Grande Vitória para teste. Então a gente consegue a todo tempo aqui, ó, observar como estão os dados, é possível reconstruir o campo de concentrações e saber qual a região que está com concentração mais alta. É possível identificar outras variáveis, por exemplo, tentar enxergar o vento. E é um sistema todo na nuvem, com acesso controlado por senha, né, para cada usuário, e com diversas análises aqui, ó, análises estatísticas, gestão de informações. E é para esse sistema aqui, chamado Ambion, que os dados da RAMP também convergem. Então, assim, isso aqui é um outro foco específico, mas é o que eu falei. Esse é o sistema Ambion. Aqui é só a tela de entrada, tá? Na verdade, tem várias outras funções aqui. Deixa eu voltar aqui para os nossos slides. E um pouquinho do que eu queria falar para vocês hoje. E aí a gente fica aquela máxima, né? Se não pode medir, não pode gerenciar. É sobre isso que a gente está falando. E para fazer a gestão, é importante ter informação, é importante ter dado, ter fatos, para que você possa, então, definir o seu baseline e avançar rumo à melhoria da gestão da qualidade do ar e gestão e controle das emissões, inclusive das emissões fugitivas. Com a RAMP é possível você ter fatos e dados para trabalhar essas emissões fugitivas de material particulado. Tá? É isso que eu tinha para falar, gente. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. E fico à disposição de algumas dúvidas hoje ou para frente também. Muito obrigado. Obrigada, Flávia, pela apresentação. Flávio, só para te falar, a gente tem algumas empresas aqui, a gente tem a DSM, a Podi, tem a Macro, tem a TCE, tem a ZPE, tem a CSP, tem o Porto. E aí eu queria convidar para ver se alguém tem alguma pergunta, se vocês querem conversar com o Flávio, podem ficar à vontade, ligar o microfone, ou quiserem falar pelo chat também. Primeiro, boa tarde, Flávio. Meu nome é Douglas, sou gerente corporativo aqui da Apodi, Cimento Apodi. Aliás, acho que essa questão de poeira fugitiva tem sido para a gente um calcanhar de Aquiles, porque os nossos processos em PCM temos esse problema, essa problemática, e conheço bem Vitória, sou paulista, né, mas eu tive muito nessa região, passei muito tempo aí,
E confesso para você que a gente tem um problema sério com o vento aqui. Problema não, né? Para muita solução. O pessoal gosta de kite, né? Então é para praia, para surfar, aí fica bom. Tem um Mas para leste forte aí, né, Douglas? Pois é, mas para quem está dentro de uma operação de cimento é bravo, viu, a gente conviver com a poeira. Porque a poeira não está só no nosso processo, né? Mas também das vias, enfim, tem uma série de condições ali que atrapalham bastante a gente. Minha pergunta é a seguinte: numa condição como esta do Ceará, típica e característica do Ceará, cujos ventos são fortes, e por um longo período, né? Porque venta bastante aqui, tem uma fase muito pré-definida, mas ele venta bastante. Isso traz algum tipo de problema para esses equipamentos que você está sugerindo, que você pelo menos mostrou para a gente? Porque a solução me parece ser muito interessante. Entendi. Então, Douglas, obrigado pela pergunta. Assim, por equipamento, não. Por equipamento é tranquilo, ele tem range de medição para ler os ventos de alta intensidade, é feito para isso, são sensores meteorológicos profissionais, eles vão ler isso tranquilamente. Concentrações de partículas também vão ser lidas corretamente pelos equipamentos. O que vocês têm, de fato, é um problema real de um arraste eólico potencializado pela intensidade do vento. A gente teve a oportunidade de trabalhar na região com vocês, na época, no PECEM, né? Logo no início, na fase de licenciamento, e a gente sabe, o vento leste entra muito forte aí, né? E ele é bastante constante. Então, na verdade, o que vocês têm de concreto é, sim, um arraste eólico potencializado pela condição meteorológica natural. Mas quanto ao monitoramento, não tem problema. Isso aí é tranquilo. O equipamento ele tem range para leitura das velocidades que acontecem e as concentrações de partículas também eles são calibrados com range para atuar perto das fontes. Tá? A gente tem o complexo, a gente não fala o nome porque a gente pode mostrar as imagens, mas não pode falar. Mas eu acredito que vocês já reconheceram qual é o complexo industrial que a gente está citando, né? São questões institucionais. Então, como foi pedido para não colocar a logomarca nem citar o nome, a gente respeita, porque é assim que tem que ser. Mas é um complexo industrial de grande escala que a gente tem aqui no Espírito Santo também. Também tem ventos fortes, não tão quanto ocorre aí, na verdade, na região de vocês, no PECEM, mas a gente tem um vento nordeste também que entra bem forte aqui na região mais próximo da linha de costa. Mas os equipamentos estão prontos para medir, não tem problema. Tá? O que você tem que pensar no segundo ponto é talvez qual seria a estratégia de controle mais adequada para essa condição que vocês têm. Será que a wind fence é adequada? É uma questão a se avaliar. Mas isso é possível avaliar, inclusive, com simulação computacional. A gente faz isso também, mas não é o foco para hoje. Então, a gente trouxe mais com foco no monitoramento. Será que os polímeros são interessantes? Qual seria o consumo de cada tipo de controle desse, né? Eu acredito que vocês tenham pilha de calcário, correto? Sim. E o clinker fica estocado Fica fechado no galpão, fica no silo. Aí é melhor, porque o clinker é muito seco, né? Uhum. Sim. Mas assim, o equipamento mede tranquilamente. Tá? Legal, muito obrigado, Flávio. Aliás, a gente até já pedi para a Sandrine passar o teu contato aqui, que a gente deve conversar um pouquinho mais sobre essas soluções. Mas parabéns pela apresentação, muito técnica, muito objetiva. Fiquei muito feliz e contente realmente com que eu vi em termos de tecnologia que você está apresentando. Muito bom, muito obrigado. Tudo bem, eu que agradeço, Douglas, mais uma vez. Alguém mais quer falar alguma coisa? A gente tem uns 10 minutinhos aí para conversar ainda. Flávio, deixa eu aproveitar então, já que nós temos esse tempinho. Tudo bem, Veloso? Tudo jóia. Você não falou aí também, né? Mas eu queria ouvir um pouco da opinião de vocês, da experiência de vocês. Fala-se muito, a gente ouve falar às vezes muito em é o DNA da partícula, a gente consegue saber, né, assim, a origem das emissões. Como é que estão assim aí, né? Vocês que aí trabalham especialmente com esses assuntos, né? Como é que estão esses estudos? Eles são realmente efetivos? Eles dão respostas adequadas? Como você vê esse tipo de estudo no sentido de identificar, né, via qualidade do ar, a real origem aí das partículas? Perfeito, Veloso. Obrigado pela pergunta. Eu estou buscando um slide aqui, que eu não tinha colocado no de hoje, mas que vai ajudar a gente a conversar um pouquinho sobre o tema.
Isso, o pessoal fala DNA da poeira, né? É um tema, assim, até para falar no linguajar mais comum, né, para o pessoal entender, porque foi numa época também que o DNA biológico, né, foi muito conversado a respeito da identificação, mas de fato a poeira não tem DNA, né? A poeira tem caracterização química ou física, né? E ela pode ter DNA se ela for de origem biológica, mas tudo bem. O que é essa grande questão do modelo receptor? Que é o modelo que vai identificar qual é a origem do material particulado. Essa figura aqui, ela resume um pouco do que seria uma linha de estratégia de trabalho de um dos modelos, que é o modelo mais usado no mundo, que a APA também referencia, que é o Chemical Mass Balance, que é o balanço de massa químico, né? E ele depende fundamentalmente de duas informações. Na verdade, o que a gente quer no final é isso aqui, o Source Allocation, que é a participação de cada fonte nos resultados medidos. Né? Não é isso, Veloso? Para saber quantos por cento é da fonte A, quantos é da fonte B, quantos é da fonte C, quantos por cento da fonte D, correto? Sim, sim. Então, como é que isso funciona? Para a gente ter isso aqui, não tem muita mágica. Para fazer isso, a gente tem que ter, primeiro, no receptor é como se fossem as estações de monitoramento. É o local, por exemplo, pode ser a casa de uma pessoa, pode ser uma estação de qualidade do ar, pode ser uma escola onde você quer saber o que está acontecendo. Você vai ter que pegar uma amostra desse material particulado que chega lá. Aí você pode trabalhar ele tanto na fração sedimentável, ou na fração total, ou no PM10, ou no 2,5, cada um com sua característica diferente, inclusive no processo para a amostragem, tá? E você precisa também saber quais são as características químicas das fontes. Por exemplo, você pode ter uma fonte de queimada, você pode ter uma fonte urbana, pode ter uma fonte de origem industrial. E aí, por exemplo, no processo siderúrgico, você tem diferentes tipos de fontes com assinatura química diferente. Por exemplo, na coqueria de um jeito, na aciaria de outro. Aí depois na fábrica de cimento é outra assinatura química. Cada fonte pode ter uma assinatura química diferente. Que fundamentalmente é coletar as amostras, tanto no receptor quanto na fonte, e levar isso para uma análise de caracterização química. Geralmente a gente trabalha com a caracterização da química elementar, usando técnicas como ICP, ou PIXE, ou fluorescência de raio-x, ou mesmo microscopia com um espectro de energia dispersiva, que vai dar para a gente, então, qual é esse perfil químico de característica, tanto da fonte quanto do receptor. Uma vez que a gente tenha mapeado todas as possíveis fontes que interferem na região e todos os receptores em foco, a gente trabalha então com um modelo matemático que, na verdade, vai estabelecer as relações que podem ocorrer, transformar esses ingredientes aqui nessa sopa que está aqui e falar para a gente quanto de cada um está presente. Então é isso que o modelo faz. Limitações. A gente tem que ter uma boa caracterização tanto das fontes quanto dos receptores. Outra coisa importante, se eu tenho fontes que têm uma assinatura química muito perto uma da outra, eu não vou conseguir separar quem é A e quem é B. Exemplo, imagina que eu tenho uma fábrica de cimento de uma empresa A e uma fábrica de cimento de uma empresa B. Ambas têm na sua matriz calcário, clinker, usam combustíveis similares, então é esperado que a assinatura química do material particulado seja similar. No fim, não vai dar para separar o que é da empresa A ou é da empresa B. No muito, vai dar para saber que é da fabricação de cimento. E aí vou colocar mais um complicador. Eventualmente, dentro do processo siderúrgico, vocês têm cal também, ou fundentes. Então, alguns materiais que estão associados ao processo siderúrgico também podem estar na planta de cimento. Alguns materiais que estão na termoelétrica, que usa carvão, podem estar associados à coqueria. Então, nesse momento, a gente tem uma dificuldade, porque a assinatura química não consegue saber se o que chegou no receptor foi de A, B ou C. Ele consegue ler carbono, consegue ler então, cálcio, consegue ler ferro, ele vai ler, então, a assinatura química. Tá? Então isso é muito interessante, é um estudo que a gente utiliza, sim,
mas eu sempre falo a todo momento que a gente tem que ter muito cuidado para nivelar bem as expectativas, para que a gente não incorra num erro de repente achar que vai conseguir caracterizar tudo, mas sem saber dos limites. Tá? Não sei se eu respondi, se eu compliquei, Veloso. Não, respondeu, Flávio. Então, na verdade, sim, exatamente foi o que você disse, né? Por exemplo, no nosso caso aqui, por ser um complexo industrial, como você mesmo comentou, né? Assim, teria esse complicador, né? De fontes similares, você não conseguir realmente separar, né? O que tem alguns estudos fazendo, mais avançados, eu já vi aí pessoal a nível de pesquisa, tentando trazer outros traçadores que vão além do perfil químico. Então ele tenta analisar, por exemplo, análise de microestrutura cristalina, análise de outros tipos de isótopos que podem estar presentes, que podem ser traçadores do processo. Via de regra, para fazer essa separação, você tem que ter algum traçador característico, entendeu, Veloso? No balanço químico de massa, a gente acaba trabalhando com a química elementar, que já não é tão simples também, porque tem que ter um bom laboratório de retaguarda para fazer a análise química também, tá? Mas sim, o pessoal está tentando avançar, às vezes correlaciona o dado com um dado de vento. Também tem alguns estudos que procuram correlacionar a morfologia das partículas, por exemplo, as imagens que são vistas ao microscópio eletrônico. Então, para avançar e tentar separar, mas não é simples, tá? Exige um estudo. Eu até tenho um colega que trabalha com isso, mas no nível de pesquisa, tá? Então, não é aquela coisa que a gente consegue fazer um contrato de curto prazo, a curto prazo e ter um resultado. É um trabalho de pesquisa científica. Tá? Tá A curto certo. prazo, o que a gente aplica é o CMB, mas sabendo das limitações. Tá bom? Tá bom. Obrigado, Flávio. Da minha parte tá ok, Sandrine. Então, acho que a gente pode encerrar. Eu queria agradecer mais uma vez a presença do Flávio, da empresa EcoSoft. Espero que todos tenham gostado aí do tema. Quem quiser o contato dele direto, pode falar comigo no WhatsApp, que eu mando o contato dele também, quem não estiver anotado. E agradeço também a presença de todos os presentes. Obrigada, Flávio. Pode dar uma palavrinha final, se você pode ficar à vontade. Mais uma vez, então, obrigado, Sandrine, obrigado, Veloso, também pelo convite, a todos que estiveram presentes, né? Como eu falei, estamos numa quinta-feira à tarde, e às vezes as demandas são bastante. Eu espero que possa ter contribuído um pouco com o conhecimento de vocês nessa área específica aí do monitoramento, né? Material particulado de emissões fugitivas. E é isso, só tenho a agradecer. E a gente está à disposição, qualquer dúvida pode entrar em contato conosco. Muito fácil encontrar a EcoSoft aqui em Vitória também. Se estiverem por aqui, façam uma visita, vão ser bem recebidos. Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigada, gente. Boa tarde a todos. Bom trabalho. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Obrigado.